Segunda-feira, 15 de junho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e entrega todos os dias, então dá aquele like favorito no seu player de podcast ou já vira assinante no YouTube para receber notificação toda manhã bem cedinho, porque tem sempre café, tênis, tudo filtrado, com contexto, com opinião embasada, e o lugar é aqui. Gente, hoje eu vou falar sobre os resultados do fim de semana, os campeões dos primeiros torneios de grama. Vou falar... Aliás, a ideia do café aqui não é ficar repassando resultado. Já me pediram para fazer um balanço sempre dos brasileiros, dizer os resultados de todos os dias e tal. A ideia não é essa, gente. Resultado, qualquer um pesca em qualquer site de internet. Eu sei que, puxa, o café é uma hora boa para repassar isso tudo e tal, mas... É muito basicão. A ideia aqui é mais opinião, uma conversa, um papo. Óbvio que vamos passar por resultados eventualmente quando tiver coisa relevante, mas não vou ficar vendo resultados, citando resultado de todos os brasileiros em todos os challenges, futures, ATP, simples e dupla. Não dá. Tá? A proposta realmente não é essa. Mas, como é temporada de grama, vamos citar os campeões, alguma coisa relevante aconteceu na semana, até porque é um episódio de segunda-feira, então na segunda-feira vale a pena fazer isso. Eu vou falar também sobre um feito muito importante para a arbitragem. Dois brasileiros que fizeram finais foram escalados para finais em Hertogenbosch, ATP e WTA, dois Gold Badge, um casal. Eu vou falar sobre esse casal, a Paula e o Fábio, que são duas pessoas que eu adoro. Eu sou suspeitíssimo para falar, então já deixo esse disclaimer aqui, logo. Eu vou elogiar os dois, vou falar muito bem dos dois, porque eu adoro. São pessoas maravilhosas, de caráter super inquestionável e merecem o que estão, onde estão e tudo de bom. Vamos falar sobre e depois tem, obviamente, pergunta de apoiador e tem um café de boteco. Agora eu vou chamar café de boteco, tá? Cafezinho de boteco. Vai ser o nome da sessão. Toda vez que alguém mandar um assunto assim, pedir uma lista ou algo que seja opinião, em tom de brincadeira, em tom de boteco mesmo, sem sempre ser levado a sério demais, vou chamar de cafezinho de boteco. Mas beleza, gente, vamos falar então sobre os resultados do fim de semana. Stuttgart teve Ben Shelton como campeão. Ele derrotou o Taylor Fritz na final, venceu todos os 4 jogos que ele fez no torneio em 3 sets, e venceu os 3 primeiros de virada, do Giron, do Shimabukuro e do Lehetka. Salvou 2 match points contra o Lehetka no segundo set. Esse jogo foi 6-7, 7-6, 7-6. E esse tiebreaker do segundo set foi 16-14. Olha a loucura que foi, né? Salvou esses 2 match points aí. O Ben Shelton já foi campeão em Dallas e em Munique esse ano, então ganhou nos 3 pisos. Ele é o primeiro americano a ganhar títulos em 3 pisos na mesma temporada desde 2010. Em 2010 foi o Sam Querrey, que é alguém que eu não suspeitaria disso. Mas o Shelton tá aí. Tá? Só quem tem mais título na ATP esse ano que o Shelton é o Jannik Sinner, que tem 5 títulos. E os 5 dele foram 5 Masters 1000. Então tem que respeitar o número 1 do mundo. Hertogenbosch, o campeão foi Kamil Majerchak, que conquistou o primeiro título de ATP dele. Derrubou 3 top 10 no torneio, que também não é algo que acontece todo dia. Ele tirou o Aliassim, o Aliassim nas quartas, tirou o Medvedev nas semis e ganhou do Alex de Minaur na final. Desde que existe esse formato de ATP 250, que começou em 2009, só um tenista tinha derrotado 3 top 10 no mesmo torneio. Foi o Dimitrov em Brisbane, 2017. Comecinho de temporada, ele ganhou do Dominic Thiem, do Milos Raonic e do Kei Nishikori. Se isso foi indício de alguma coisa, nesse ano, depois desse torneio de Brisbane, que assim como o Hertogenbosch é um torneio que prepara um torneio de aquecimento para um slam, o Dimitrov fez semifinal do Australian Open e foi aquela semifinal que ele leva o Nadal a 5-7, termina, se não me engano, 6-4 para o Nadal no quinto, foi duríssimo, quase 5 horas de jogo, ou mais de 5 horas, eu não lembro, mas... E o Nadal, 2 dias depois, estava lá fazendo a final com o Federer e acabou derrotado naquela final memorável, vintage, que foi espetacular, que o Federer ganha de virada no quinto set. O Nadal tinha uma quebra diferente e o Federer vira e é um jogo que começa a meio que mudar a maré dessa rivalidade, desse head-to-head. O Federer tem muito mais sucesso contra o Nadal depois dali do que antes dali. O backhand do Federer também tem um up ali naquele momento. Ele volta de lesão,
né? Ninguém levava muita fé nos dois. Os dois estavam vindo de momentos, é, não diria turbulentos, mas momentos de baixa na carreira, né? E de baixa na carreira dos dois, né? O Nadal não tinha nem saído do top 10. E o Federer tinha ficado um tempo fora, tanto que em 2016 ele não joga a Olimpíada, enfim. E volta ali meio que se testando e derruba, né? Ele passa por uma chave duríssima e acaba campeão. É, e agora o Maerchak faz isso antes de Wimbledon. Será que vem algo especial aí? Não sei, né? Mas se servir de indício, ou pelo menos de superstição, tá aí um resultado, uma coincidência que pode ser interessante. No feminino, WTA 500 de Queens, Donna Vekic foi campeã. Entrou como lucky loser, estava doente, perdeu da Ana Blinkova no quali. E olha só que louco, né? Porque a Blinkova ganha dela no quali, pega a Raducanu na primeira rodada e toma 6-0 e 6-3. E a Raducanu faz a final contra a Donna Vekic. É a sexta vez que uma lucky loser conquista um título de nível WTA. Ela ganha da Stojsavljevic, é isso? Esse nome é difícil. Ganha da Boskova, da Pliskova, da Bolter e ganha da Raducanu. Só perdeu um set do torneio inteiro e foi para Pliskova. Tá? A Donna Vekic foi semifinalista de Wimbledon em 2024, então o sucesso na grama não é algo totalmente inédito para ela. Em Hertogenbosch, é um 250, a campeã foi a Robin Montgomery, americana, entrou como 484 do mundo, ela ficou um tempo afastada por causa de lesão, fez uma cirurgia, se eu não me engano, no punho. Faria a final contra a Krejcikova, que estava se sentindo mal, doente, não entrou em quadra. É o primeiro título da Montgomery, ela tem 21 anos, né? Passou pelo quali, ela, como eu falei, já foi top 100, ficou sem jogar de junho do ano passado até abril desse ano. E nessa chave ela passou pela Kasatkina, pela Minin, pela Sniguri e pela Tomljanovic. A terceira qualifier que ganha torneio esse ano, né, de nível WTA. A primeira foi a Cocciaretta em Hobart e a segunda foi a Sara Bejlek em Abu Dhabi. E como eu falava antes, essa final de Hertogenbosch ela foi arbitrada pelo Fábio Souza, baiano, 51 anos, Gold Badge. Perdão, gente, misturei as bolas aqui. Essa final feminina era a final que era da Paula Vieira, brasileira, Gold Badge, 43 anos, se eu não me engano, a idade da Paulinha. 44 anos. Gaúcha, Gold Badge desde 2017. Gold Badge, para quem não sabe ou não está familiar com os níveis da arbitragem, é o nível máximo, é o status máximo que você alcança na profissão. Né? Você começa como White Badge, vira bronze, silver e gold. Né? E não é fácil chegar a gold, tanto que são pouquíssimos no mundo os golds. E a gente tem um casal de brasileiros, eles são casados mesmo. Né? E a Paulinha faria essa final, e a Krejcikova não entrou em quadra, mas a Paulinha estava escalada. E o Fábio faz a final do ATP de Hertogenbosch, que é a que vence o Maerchak. E é a primeira vez que um casal de árbitros, Gold Badge, é escalado para duas finais de simples do mesmo torneio. Isso é histórico, como vocês gostam, né? E realmente é. É a primeira vez que isso acontece. Então é muito legal. Parabéns para Paula, parabéns para o Fábio. E são dois amores de pessoas. Eu conheço a Paula melhor porque acho que a primeira entrevista que eu fiz com ela, a primeira reportagem, foi quando ela foi promovida a bronze. Ou não, acho que, não lembro exatamente. Mas isso foi 2007. Eu trabalhava no GE, na época eu chamava Globoesporte.com, né? Agora é GE. Mas ela era uma árbitra que estava em ascensão, liguei, a gente fez uma entrevista, ela contou mais ou menos a história. E, cara, o que é bacana, assim, tem muitas coisas bacanas na carreira da Paula, mas ela passava um bom tempo do ano fazendo torneios no México, né? Trabalhando lá, fazendo linha, cadeira, e ela bancava, né? Porque tinha muito torneio no México, tinha sequências, ela ficava lá um bom período, só que tem árbitro local. Então ela pagava as passagens do bolso dela para ir, para ter essa experiência, para conseguir ter esse tempo, né, essas horas em quadra, ganhar essa experiência, trabalhar mais. Óbvio que a organizadora dos torneios dava uma ajuda com hospedagem, alimentação, o torneio dá, mas ela, sabe, bancou esse investimento na carreira e chegou onde chegou, não por causa desse investimento, isso ajudou, claro,
mas se não tivesse competência, não tinha passado para Silver e agora para Gold depois, né? E ela é Gold desde 2017. Tem uma entrevista minha com ela no Saque Voleio, que a gente fez no fim de 2017, em dezembro, logo depois que ela foi promovida. E o Fábio Souza, marido, baiano, 51 anos, foi promovido em 2024, a Gold. Então a gente tem um casal. E, cara, os dois são muito legais. Posso falar. O Fábio eu conheço um pouco menos, mas sempre foi um amor comigo, sempre foi atencioso quando a gente se encontrou, quando a gente conversou. Nunca fiz uma entrevista com o Fábio. Tentei fazer agora em Campinas, mas como era um evento ATP, precisava de autorização de alguém que não estava no torneio, de um supervisor. E eu também fiz esse pedido tarde, se não me engano foi quinta-feira, sexta-feira, e essa aprovação não chegou a tempo, eu não consegui fazer. Porque essa aprovação vinha de fora do Brasil. Mas tá na minha lista, a gente vai tentar fazer e assim, se eu conseguir, aí minha ideia é fazer os dois juntos, uma conversa com os dois. Porque né, agora é um feito de casal. Né? E eles estão casados desde 2013. Eles começaram a namorar em 2009, casaram em 2013 e tem uma filha, Betânia, de 7 anos. O Fábio, sim, o Fábio é até rubro-negro, só não é flamenguista, é Vitória. Mas tudo bem, né? Nas cores ele acertou. O time da Paulinha eu não lembro se ela é gremista, se ela é colorada ou o que é. Mas o Fábio, até nas cores, ele acerta. Bom, gente, vamos pro Café de Boteco agora. E a Helena, sempre a Helena que manda essas ideias de café de boteco doidas, né? Mas, repito, gente, isso aqui não é para ser levado a sério demais. Listas, preferências, e não tenho pretensão nenhuma de estabelecer o que eu falo aqui como verdade absoluta. Tá? Tanto que até o backhand, né? O café dos meus 5 backhand preferidos, teve gente que se incomodou porque eu não botei o Guga, porque eu não botei o Wawrinka, porque eu não botei esse, porque eu não botei aquele. E eu tomei até o cuidado de escrever nesse post. Gente, é uma lista de preferidos, não é uma lista de melhores. E vai ser sempre assim. As listas vão ser dos meus preferidos. E beleza, vocês discordam. Gente que discorda educadamente, gente. Agora, se ficar falando que faltou isso, sabe? Tem que ter um pouquinho de educação para discordar também. Faltou isso. Você não entende nada, não dá para levar a sério, não sei o quê. Perdi tempo vendo essa lista. Eu apago e bloqueio rápido. Tá? A ideia é brincar. É só trocar ideia. Não gostou, beleza, não tem problema. Mas assim, se você não gosta e sente a necessidade de ser mal educado, aí é um problema. E aí eu bloqueio, né? Não fico nem batendo muita boca. Mas vamos lá. Hoje a Helena manda o seguinte: ela quer saber meu top 5 de torneios vencidos por jogadoras no estilo kamikaze. Ou seja, aquela semana única que dá tudo certo, mas que não se sustenta ao longo do circuito. Ela cita como exemplo a Ostapenko e Roland Garros, a Camila Jorge, Donna Vekic, Madison Keys. Cara, é difícil, Helena, assim, pensando, se for pensar masculino e feminino já é difícil. Feminino eu realmente não sei. De cabeça, assim, a Ostapenko é o primeiro nome que me vem à cabeça e talvez o único. Porque kamikaze que não se sustenta no circuito. Você cita a Madison Keys, mas a Madison Keys, ganhou um slam, né, ganhou mais coisas, ela belisca um torneio aqui e ali. E ela até já foi mais kamikaze do que é hoje. Né? O jogo dela já foi mais tiroteio do que é. Mas a Camila Jorge, eu acho que não dá nem pra dizer que ela ganhou algo grande o bastante para entrar nessa discussão. A Ostapenko, sim, a Ostapenko foi o primeiro nome que me veio à cabeça, assim, se pensar, eu até tava, quando eu comecei a fazer, pensar na minha cabeça, quando eu li essa sua mensagem durante o dia, eu lembrei de cabeça, tá? Lembrei da Ostapenko, lembrei do Martin Verkerk e do Jerzy Janowicz, tá? Já vou falar dos três. A Ostapenko, acho que todo mundo conhece o caso, ela ganhou o Roland Garros, é o mais conhecido, e é um torneio que ela ganha disparando 200 winners nos 7 jogos que ela fez. 200, é um número redondinho. Cara, quem faz 200 winners num torneio? Né? E tanto que, cara, não é que a Ostapenko não ganhou outras coisas ou não fez outras coisas relevantes, mas, cara, você fazer 200 winners num torneio, num slam, e encaixar tudo naquela semana, é insano. Então, assim, qualquer lista que passe por tenistas kamikazes, ou que nem sejam kamikazes, mas que
ganham algo muito fora da curva, tem que incluir esse Roland Garros do Ostapenko. Não tem como, muito fora da curva. Então, assim, ele seria número 1 da minha lista. O Verkerk, e eu sei que você só pediu feminino, mas, cara, eu não tenho outro nome feminino, lembrando, assim, de tipo, tenista kamikaze que tem ganhado algo grande e não tem ganhado mais nada. Não lembro, honestamente. Assim, da época que eu vi tênis, né? Não sei se aconteceu anos 60, 70, 80, mas aí entra num período que tem muito Steffi Graf, Navratilova, Chris Evert, e aí não, né, não tem caso isolado assim nesse nível. Ou porque também não tinha tanta tenista kamikaze naquela época. Então, acho que kamikaze acho que a gente tem que falar de 2000 pra cá. E, cara, honestamente eu não lembro assim. A Ivanovic ganhou o Slam, mas ela não era exatamente kamikaze. Então, sabe, não sei. Honestamente, não sei. Tô perdido aqui. Mas o Martin Verkerk também foi um caso louco, perdido, que fez uma final de Roland Garros e perdeu para o Ferreiro em 2003. Mas ele faz um torneio completamente fora da curva. Ele era um nome completamente fora do radar, assim, pensando em títulos. Né? Vou até olhar no Abstract aqui, essa campanha dele, para ver, para lembrar de quem ele ganhou nesse Roland Garros. Ele entra como o número 46 do mundo, ele não era um desconhecido total, mas não era cabeça de chave. E a chave dele ele ganha do Zeljko Krajan, do Luiz Horner, do Vincent Spader, do Rainer Schuttler, que era 11 do mundo. Ganha do Moyá, que era 4 do ranking, ganha do Coria, que era 7. E esses foram os dois grandes resultados dele. Porque chegar até o Moyá, beleza, ganhou do Schuttler, que ok. É um jogo duro, mas não era um cara imbatível. Agora, Moyá e Coria no Saibro, em Roland Garros, melhor de 5, pô, difícil, né? O jogo do Coria foram 2 tie-breaks. O primeiro set e o terceiro. 7-6, 6-4, 7-6. O jogo do Moyá foi em 5 sets, ele ganha 8-6 no quinto. E aí ele perde a final para o Ferreiro 1-3-2, né? 6-1, 6-3, 6-2. E o Janovic, que não foi o caso. E assim, mas são caras que nem ganharam o torneio. Pra você ter uma ideia de como eu precisei fazer esforço para lembrar de nomes, assim, né? E nem ganharam. Mas outro caso fora da curva, assim, isolado, foi o Janovic, que fez a final do Masters de Paris 2012. E também, assim, saiu do nada. Vou abrir o abstract dele aqui também para ver essa chave de 2012. O abstract que eu falo, para quem não conhece, é um site que chama Tennis Abstract. É muito mais fácil e rápido achar as coisas nele do que no site da ATP. E o Janovic era 69 do mundo nesse Masters de Paris. E ele ganha do Kohlschreiber, do Cilic, do Murray, do Tipsarevic e do Simon. Ele ganha de 2 top 10 aí, que eram o Murray e o Tipsarevic. E o Cilic, que viria a ser um top 10 depois, né? Ganhou do perigoso Kohlschreiber, que era 19 do mundo na primeira rodada. Ou seja, foi uma chave dura. Todos os caras que ele pega eram top 20, eram top 20 na época do torneio. E ele perde a final para o Davi Ferrer, 6-4, 6-3. Esses foram os que eu lembrei de cabeça quando eu li a sua pergunta. Olhando depois, fazendo uma pesquisa rápida, eu achei o caso do Roberto Carreteiro, que talvez seja o caso mais absurdo né, do tênis masculino, assim, que as pessoas lembram, porque ele era o número 143 do mundo, era um qualifier, não tinha resultados assim, muito expressivos, e ele ganha um Masters 1000 de Hamburgo. Isso é muito fora da curva, né? Vou ver se eu consigo abrir o abstract aqui. Mas é completamente fora da curva. E assim, o que acontece depois também ele volta ao normal. Ele ganha esse torneio e depois ele tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas seguidas, pra vocês terem uma ideia. Ele perde a primeira rodada de Rome, primeira rodada de Roland Garros, primeira rodada de Oporto, Oporto é Porto, né? Bolonha, Stade, Amsterdã e o Mag. Ele perde todas essas na primeira rodada. Aí ele ganha a primeira rodada do US Open, perde na segunda para o Piolini, perde na primeira rodada em Palermo, primeira rodada em Marbella. Esse foi o ano de segundo semestre de 96 do Carreteiro, que é insano. Mas ele entra nesse Master de Hamburgo com 143, passa pelo quali, e na chave ele ganha do João de Arrese, do Malavia Washington, Arnaud Butch, Gilbert Schaller e Evgeny Kafelnikov, que foi a grande vitória dele, né? Foi o único top 10 que ele ganhou no torneio, e ganhou a final do Alex Corretja, que na época era 66 do mundo.
Ele ganha em 4 sets, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4. E esse, assim, talvez seja o caso mais famoso do tênis masculino. Eu não sabia, não lembrava de cabeça, eu tive que olhar no Google. E outro caso que as pessoas lembram muito é o do Marco Cecchinato, que era essencialmente um jogador de challenge, era um bom tenista, mas nada espetacular. E de repente ele chega em Budapeste e ganha um ATP, saindo também furando quali. Né? Isso foi 2018. E esse caso é mais interessante porque ele emenda Budapeste com alguns resultados interessantes. Né? Esse torneio de Budapeste, ele entra como lucky loser, na verdade. Né? Ele perde, olha só que louco, ele perde para o Jürgen Zopp na segunda rodada do quali. E aí ele entra como lucky loser, ganha do Mirza Basic, ganha do Damir Dzumhur, que era a cabeça 2 do torneio. Ganha do Struff, que era a cabeça 7, ganha do André Sepp e ganha a final do John Millman. Lembra do John Millman? Era 94 do mundo. Mas era um ATP 250, é outro nível de torneio. A gente estava falando que o Carreteiro ganhou um Masters 1000 de Hamburgo, né, que era o Masters 1000 na época. E o Cecchinato ganha esse torneio de Budapeste e ele emenda, né, ele joga Munique, Roma e Genebra e faz uma semifinal de Roland Garros, que também foi completamente fora de qualquer, né, expectativa. E o mais impressionante, ele ganha do Djokovic nas quartas. Perde do Dominic Thiem na semi. E esse jogo com o Djokovic, ele ganha 2 tie-breaks do Djokovic. 6-3, 7-6, 1-6 e 7-6, com 13-11 nesse tie-break. Esse Djokovic de 2018, a gente precisa lembrar, era um Djokovic que voltava de uma cirurgia, né, aquele problema que ele teve no cotovelo. Né, já vinha ensaiando bons resultados, depois ele acaba campeão de Wimbledon. Mas era um Djokovic que ainda estava voltando para um ritmo e tal. Não era o Djokovic ápice do Djokovic, mas, né, foi um jogo de quarta de final de Roland Garros. O Djokovic estava lá. Então, teve esses dois resultados e um pouco depois o Cecchinato é campeão de um MAG também, né, ganhando do Guido Pella na final. E ele chega ali ao top 20 no fim do ano. Né, o melhor ranking dele é 16 do mundo. Ele chega ao top 20 e fica ali até no ano seguinte. E que também foi muito fora da curva. Mas do feminino, kamikaze, assim, eu fico te devendo. Mas a minha listinha era essa. São histórias interessantes. E mesmo assim, são caras que, assim, 2 caras que eu lembrei, nem campeões foram, né? O Verkerk e o Ivanovic. Que eu lembrei de cabeça, né? Depois eu fui ver os casos do Carreteiro e do Cecchinato. Do feminino, até pesquisando, eu acho meio injusto botar uma kamikaze que ganhou alguma coisa isolada, assim, e não ganhou nada. Não acho que seja o caso de botar a Raducanu, que ganhou o US Open meio que do nada, porque ela não era essa tenista kamikaze, nunca foi. Tenista excelente, mas não era essa que chegou lá num tiroteio, ganhou o torneio e depois não ganhou mais nada. Né? Tem resultados isolados. O Carreteiro não era esse tenista também, né? Aliás, o Carreteiro e o Cecchinato não eram esses tenistas de tiroteio ou tenistas kamikazes, como o Ivanovic e o Verkerk, dá para colocar um pouco nessa lista. Mas a Raducanu não era. Acho que, tirando o Ostapenko, que nem assim, nem ganhou só o Roland Garros, né? Ela se sustentou ali, se sustenta até hoje. Mas ganhar algo daquele tamanho é uma lista difícil de fazer, né? Difícil, porque a gente tem que colocar um monte de fatorzinho pequeno, mas qual é o nível do torneio que a gente está falando? Qual é o patamar? Qual é o que define ficar e não ficar? Porque você vê, eu botei 5 casos aqui que são casos diferentes, em patamares diferentes, casos isolados, mas também estilos de jogo diferentes. Difícil fazer. Talvez se eu lembrar de outros casos, em outros dias eu refaça essa lista e a gente pode até ir comentando no Telegram. Se vocês lembrarem de casos, me falem e a gente vai discutindo. Para terminar, tem uma pergunta de apoiador aqui que é do Pedro. E essa também é canalha, hein, Pedro? É só para me derrubar. Mas vamos lá. Ele pergunta se eu boto mais fé no Fonseca em Wimbledon ou na seleção na Copa. Não pode ficar em cima do muro, ele escreve aqui entre parênteses. Eu boto mais fé no João. E assim, respondo rápido, tá? Não é em cima do muro, não. Agora, só por curiosidade, em casa de aposta, a seleção está muito mais bem cotada do que o João em Wimbledon. O título do João em Wimbledon, se eu não me engano, estava pagando 30-1, 35-1, algo assim. Eu lembro que eu olhei isso ontem, né, no sábado, quando você mandou essa pergunta. Um título da seleção pagava 11-1. E estava caindo, porque eu vi isso depois do empate dessa atuação ridícula contra Marrocos.
ainda que a seleção de Marrocos seja boa, mas seleção é uma seleção diferente de ver, né? Uma seleção que passa mais tempo sem bola. Eu não acho muito legal. Mas, enfim, a gente tem que torcer, né? Futebol tem disso. Quem torceu pro Flamengo de 2013 até 2018 sofreu muito tempo, sabe o que é torcer para time que não tá ganhando nada, mas a gente torce. Seleção tem que ser assim mesmo. E é isso, gente. Obrigado para quem escutou até o fim e obrigado para quem está continuando a fazer o Café um podcast maior, seja curtindo, seja compartilhando, quem quiser ir lá. Tem muita gente avaliando no Spotify, tem gente que, né, já marcou para receber assinatura no Spotify, no YouTube. Passem adiante para os amigos, cliquem, curtam, comentem, compartilhem. Isso tudo faz o algoritmo rodar e é muito bacana. Então, obrigado para quem está contribuindo diariamente, para quem está mandando mensagem, para quem está mandando sugestão. E vamos em frente, porque tem muita coisa legal. Essa semana começam os ATPs 500 de Queens e Halle. João Fonseca está em Halle. Ele e o Altmaier, né, ele estava jogando o quali de duplas e eles perderam ontem, domingo, na última rodada. Mas o João foi bem, eu vi o jogo sábado. Foi um jogo ok, a vitória dele, né, na primeira rodada. Tem Melo e Zverev, também nessa chave de dupla de Halle. Eles jogam hoje, já, segunda-feira. E também começam o WTA 500 de Berlim e o WTA 250 de Nottingham. A Bia tentaria jogar Nottingham, acho que ela estava no quali e não entrou. E ela vai jogar um WTA 125 em quadra dura em Figueira da Foz, em Portugal. Ela vai pegar a Sasha Vickery, americana, que, sim, recentemente está mais famosa pelo que está postando no OnlyFans do que pelo tênis. E o OnlyFans dela está bem apimentado ultimamente, inclusive, né? Mas ela vem de 5 derrotas seguidas, ela não ganha um jogo desde janeiro, e foi um W75 em Vero Beach, nos Estados Unidos. Ela hoje é número 692 do ranking, assim, né? E pelo que ela está postando e comentando, acho que o foco dela já está, né, mudando para sair do tênis. Ela está encaminhando ali, acho que ela está ganhando mais dinheiro no OnlyFans do que na carreira. E com o ranking dela também não é de se espantar que isso aconteça. Mas é isso que tem essa semana. E vamos ver. Vamos esperar para ver João, vamos esperar para ver os duplistas, vamos ver o que acontece. E as chaves estão boas, né? A chave de Halle está bem forte, tem 6 top 10. A chave de Queens um pouco menos forte, mas também é um torneio legal de ver. E é isso, gente. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Até amanhã e um abraço.